Boa noite. Boa noite. Atos pró-Dilma comandados pela CUT e o MST acontecem em vários estados. Em São Paulo, milhares de manifestantes fazem passeata na Avenida Paulista até o centro. Professores de escolas públicas do estado declaram greve. Após 7 horas preso na sede da Polícia Federal Paulista, Cesare Battisti é solto. Francisco surpreende o mundo e diz que não gosta de ser papa. Hoje o dia foi marcado por protestos em todo o país. Em São Paulo, o ato organizado pela Central Única dos Trabalhadores, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e movimentos sociais mesclou a defesa da Petrobras e críticas ao ajuste fiscal do governo federal. Manifestantes começaram a chegar ainda no fim da manhã. A concentração foi em frente ao prédio da Petrobras na Avenida Paulista. O ato, organizado por centrais sindicais e movimentos sociais, como o do Sem Terra, é contra a corrupção na Petrobras, a alteração de direitos trabalhistas e pela reforma política. Para evitar a corrupção é preciso criar leis que impeçam financiamento privado de campanha, que impeçam um monte de coisa. Sindicalistas negam que o ato seja em defesa do governo, mas dizem que são contra a hipótese de afastamento da presidente Dilma, embora critiquem a política econômica do governo. Nós temos sim o compromisso de fazer esse dia de luta, mas vamos dar consequência na próxima semana, ocupando o Congresso Nacional, discutindo a retirada das MPs, pautando o debate pelo fim do PL 4330 e fazendo valer a importância de estabelecer um diálogo com o Congresso Nacional em defesa dos interesses maiores da nação. O comando da Polícia Militar acompanha o protesto com imagens em tempo real. Um cordão de policiais isolou os manifestantes no trecho em obras da Avenida Paulista. A polícia se mantém atenta também, já que um grupo considerado radical, anti-governo, que defende o impeachment da presidente Dilma, marcou uma manifestação para hoje, neste mesmo local e hora. Eles dizem que seria um esquenta para o protesto de domingo e há o temor de que haja confronto entre manifestantes. Mesmo debaixo de chuva, a manifestação seguiu pela Avenida Paulista, que ficou interditada nos dois sentidos. No vão do MASP, professores da rede estadual discutiam salário numa assembleia. A categoria decidiu entrar em greve. O grupo se juntou aos sindicalistas na marcha que seguiu com destino à Praça da República. E os dois grupos envolvidos na organização do protesto do próximo domingo contra o governo Dilma Rousseff estiveram hoje na Avenida Paulista. O grupo Revoltados Online postou um vídeo no Facebook agora há pouco, gravado no início da noite, em frente ao prédio da Petrobras. Segundo eles, cerca de 40 pessoas compareceram. Agora são exatamente 6 horas e 30 minutos, na sexta-feira 13, nós viemos conforme o prometido. Estávamos aqui na frente da Petrobras. Já o Movimento Brasil Livre diz que reuniu 400 manifestantes no mesmo local. Além de São Paulo, aconteceram protestos em mais 18 estados. As manifestações em defesa da Petrobras, pela reforma política, pela democracia e pelos direitos da classe trabalhadora ocorreram por todo o país. Em Fortaleza, 500 pessoas participaram da manifestação e representantes de pelo menos 26 entidades marcaram presença. Em Recife, cerca de 1.500 pessoas foram às ruas pela reforma política. Em Salvador, cerca de 1.200 pessoas protestaram. Entre elas, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que ressaltou hoje que a Petrobras não é uma empresa corrupta. Em Goiânia, cerca de 100 manifestantes se reuniram no centro da cidade. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, cerca de 500 manifestantes se concentraram em frente à refinaria Gabriel Passos. No Rio de Janeiro, 400 pessoas participaram das manifestações em Duque de Caxias e na capital. Senador Aécio Neves, do PSDB, posta vídeo nas redes sociais chamando a população para ir às ruas participar do protesto contra o governo Dilma Rousseff, marcado para domingo. O próximo domingo, dia 15, vai ser lembrado para sempre como o dia da democracia,
o dia em que os brasileiros acordaram e foram para a rua para dizer chega de tanta corrupção, chega de tanta incompetência, chega de tanta mentira. A rua é do povo, como o céu é do avião. Portanto, pegue seus amigos, reúna sua família e vá para a rua defender a democracia. Vá para a rua defender o Brasil. E agora o comentarista de política, Josias de Souza, direto de Brasília, fala sobre os protestos do fim de semana. O Palácio do Planalto está em estado de alerta. Um olho nas redes sociais e outro olho no meio-fio. Dilma Rousseff não quer repetir junho de 2013, quando ela foi surpreendida por aquela memorável jornada de protestos que teve como mote o aumento da passagem de ônibus de 20 centavos. Naquela ocasião, o alvo dos protestos era difuso. Dessa vez, Dilma está no centro dos debates, daí a preocupação. A presidente já tem problemas demais. Se acrescentar a esse cardápio a raiva do asfalto, aí a coisa se complica muito, daí essa preocupação toda. Mesmo os protestos marcados para esta sexta-feira, organizados pela CUT, portanto mais simpáticos à presidente, mesmo essas manifestações têm um quê de protesto, porque incluíram reclamações quanto à política econômica da presidente. Quem quiser entender o que está acontecendo deve levar em conta o seguinte: os últimos presidentes da República, Fernando Henrique, Lula, Dilma, eles prometeram avanço sem se livrar do atraso. Eles prometeram um novo, abraçados ao velho. Renan, Sarney, esses personagens continuaram dando as cartas. Hoje as pessoas têm a sensação de que a democracia brasileira é um projeto político que está saindo pelo ladrão. Daí essa irritação toda. Quando a economia vai bem, a irritação tende a diminuir. Mas quando a economia vai mal, a inflação aperta e começa a sobrar mês no fim do salário, aí as fraudes saltam aos olhos e as pessoas querem se manifestar. E se aquela jornada de junho de 2013 ensinou alguma coisa, é que a irritação do brasileiro já não cabe nas redes sociais. Ela quer descer às ruas. Daí a preocupação da presidente, daí a tensão dela para verificar qual é o tamanho da encrenca no domingo que vem. Boa noite. Após críticas de políticos, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede união aos integrantes do Ministério Público. Em reunião, ele afirmou que, mesmo antes do fim de segredo de justiça sobre as investigações contra políticos, já previa a reação das autoridades suspeitas. Janot também defendeu a independência do Ministério Público e ressaltou que não permitirá que interesses, vis ou preocupações que estejam além do direito influenciem em sua atuação. Ontem, em depoimento à CPI da Petrobras, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, afirmou que Janot o incluiu na lista de investigados da Operação Lava Jato, de forma irresponsável e leviana para criar constrangimento. Ele chegou a chamar de piada os pedidos de abertura de inquérito contra 47 políticos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Minha avó Nanita me dizia que se conselho fosse bom, vendia na farmácia. Então não vou dar conselhos ao Janot, quem sou eu, né? Até porque eu, no lugar dele, também teria uma vontade danada de dar uma resposta a essa gente, né? Agora, é o seguinte, vamos pensar aqui, o que é que ameaça o Janot? O Renan Calheiros, um dos investigados, disse que vai impedir que o Janot seja reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Bom, se Dilma atender o Renan nessa, pelo amor de Deus, então ela é muito menos esperta do que a gente já sabe que ela é. O Eduardo Cunha deu um cacete no Janot na época do Mensalão e o julgamento do Mensalão deu no que deu. Agora, a oposição é um capítulo à parte. O PSDB não moveu uma palha para que se descobrisse esta roubalheira imensa da Petrobras. Eu não sei que até agora o PT não disse, mas ninguém sabia, quer dizer, que oposição é essa, não é só na Petrobras. Um roubo desse tamanho, todo mundo tinha de saber, inclusive o PSDB. Agora, eu vejo na televisão o senhor Carlos Sampaio, que eu conheci pedindo recontagem de votos na eleição. Quer dizer, é um gênio maquiavélico semelhante ao de Dilma, Mercadante, essa gente toda. E ele disse que o Eduardo Cunha tinha toda a autoridade de ficar na presidência da República, mesmo sendo um dos investigados.
Será que é porque o PSDB não tem nada a ver? Porque toda essa crise começou com o sincericídio da Dilma a respeito de Pasadena. A oposição não contribuiu em nada e agora está atrapalhando por causa do Anastasia. Anastasia é culpado? Anastasia é inocente? Eu não sei, ninguém sabe, nem o Janot. Agora isso se resolve facilmente. Investiga-se e descobre. Digamos que o Anastasia seja inocente. E daí? O que é que acontece com o Brasil? O PSDB está agora querendo trocar a inocência presumida de Anastasia por uma possibilidade concreta de se investigar aquele que, segundo o próprio Janot, é o maior caso de corrupção do mundo. É o fim da picada. Aí eu não posso nem falar em estratégia falha. É burrice. Por quê? Se o Aécio, ou melhor, enquanto o Aécio não desautorizar o Carlos Sampaio, ele vai ter que calar, porque não tem autoridade nenhuma para reclamar de nada. Bom, meus amigos, terça-feira eu estou de volta. Espero contar com você. Até lá. Ex-ativista italiano Cesare Battisti é solto e deixa a sede da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo. O italiano foi libertado na madrugada de hoje, 7 horas após sua prisão. O juiz que concedeu o habeas corpus justificou que não compete à Justiça Federal modificar decisões de instâncias superiores. Isso porque Battisti foi preso pela primeira vez em 2007, mas na época o Supremo Tribunal Federal passou ao então presidente Lula a decisão de extraditá-lo. Em 2010, Lula negou a extradição e permitiu que Battisti ficasse no Brasil. Ontem, uma juíza de uma vara federal determinou que Battisti seja deportado, atendendo a um pedido do Ministério Público. Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua, acusado de cometer 4 assassinatos quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Ele fugiu para a França, também morou no México e veio para o Brasil em 2004. Polêmica. Moradores de ruas fechadas têm até segunda-feira para abrir pelo menos uma parte dos portões para a passagem de pedestres. As pessoas que vivem nesses locais reclamam da mudança e estão preocupadas com a falta de segurança que a medida pode acarretar. A lei de 2009, que permitiu o fechamento das chamadas vilas, foi considerada inconstitucional pela Justiça. A casa de Dona Déia não tem portão. As vizinhas sempre aparecem para um papo. A rua, arborizada e tranquila, é um pedaço do interior em plena Vila Clementino, zona sul da capital. A gente se reúne toda sexta-feira, eu e minha amiga, ela traz as filhas, eu trago a amiga, as filhas, e a gente fica sentada, tomando os aperitivos, comendo salgadinho. E a gente, às vezes, vai até às 4 horas da manhã. O sossego é porque faz 30 anos que os moradores aqui da rua, que é sem saída, fecharam a entrada com um portão, mas na semana passada a tranquilidade acabou. É que eles foram notificados pela Prefeitura de São Paulo que teriam que liberar a entrada para pedestres. E faz 2 dias que eles fizeram isso, arrancaram esse portão aqui do outro lado também. E tá todo mundo bastante indignado por aqui. A gente vai pôr portão, vai fazer um monte de coisa, vai pôr grade dos lados, que a maioria das pessoas vão pôr, porque como é que vai ficar segurança? A lei municipal que permitiu o fechamento de ruas na cidade foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado. As ruas que já estavam fechadas poderão permanecer com as grades, desde que se garanta a abertura para a livre circulação de pedestres. Em novembro do ano passado, o Ministério Público recomendou à Prefeitura que notificasse os moradores a realizarem as adequações. Nesta vila, os moradores decidiram manter o portão aberto ao invés de retirá-lo, já que não há abertura nas laterais. Dona Dalva diz que a rua está fechada há mais de 30 anos e até nas contas de luz está escrito rua particular. Eles acham que isso aqui é rua, passagem de pedestre. Como que o pedestre vai passar aqui? Para onde que o pedestre vai? Não tem saída. A cidade de São Paulo tem cerca de 300 ruas fechadas. Segundo a coordenação das subprefeituras, pelo menos metade já foi notificada. Essa lei é inconstitucional a partir do momento em que ela autoriza que pessoas fechem ruas e impeçam o exercício do direito de ir e vir, é um direito constitucional. O promotor de habitação e urbanismo que acompanha o caso diz que cabe aos subprefeitos de cada região fazer cumprir a determinação até segunda-feira. Se os subprefeitos, depois de notificados a partir da recomendação do Ministério Público, não procederam de acordo com a lei,
eles podem responder por ato de improbidade administrativa. A semana termina com chuvas em todo o estado de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a decretar estado de atenção para enchentes para diversos bairros aqui da capital paulista. E segundo os meteorologistas, pode chover mais ao longo da madrugada. Vamos ver como fica o tempo neste final de semana com Mariana Armentano. O sábado promete ser de sol entre muitas nuvens e chuvas em todas as regiões paulistas. Áreas de instabilidade associadas ao ar quente e úmido se espalham por todo o estado amanhã. A maior parte das regiões passa o dia com predomínio de céu nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora, mas elas tendem a ser mais fortes e volumosas a partir da tarde. O calor diminui um pouco. A máxima chega aos 29 graus em Araçatuba, 30 graus em Votuporanga, na cidade de Franca 25 graus, em Barretos 27, em São José do Rio Preto 28 graus e no litoral vai fazer calor de 29 graus na cidade de Santos e de 30 em Caraguatatuba. Aqui na capital paulista, mínima nessa madrugada de 20 graus e máxima amanhã prevista de apenas 26 graus. Em toda a região metropolitana, podem acontecer temporais isolados e eles devem atingir as regiões dos reservatórios. A seguir, Espanha prende pessoas suspeitas de integrar o Estado Islâmico. E os 2 anos do papado de Francisco. Pontífice surpreende o mundo ao dizer que sente que ficará no cargo só mais 4 ou 5 anos. Tá na hora de acordar cedo e correr para o fim de semana de colchões e camas box na Casas Bahia. Grandes marcas com os melhores preços e em 12 vezes sem juros. É hora de comprar um colchão de solteiro Celuplas, certificado pelo Inmetro por apenas R$ 99,00 à vista. Tem colchão de casal Erval certificado pelo Inmetro por R$ 39,90 mensais. E cama box de casal Ortobon com molas ensacadas só R$ 79,90 por mês. Tudo em 12 vezes sem juros. Neste fim de semana, pule da cama e corra para Casas Bahia. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Fugir de gato preto? Não passar debaixo da escada? Nada disso. Na sexta-feira 13, assista ao Todo Seu e tudo fica bem. Vamos conhecer as curiosidades sobre a Sexta-feira 13. Tem bate-papo com o bruxo Claudinei Prieto. De Olho na TV com José Armando Vanucci, falando sobre as novelas com temática de vampiros. E apresentação da banda cover do Kiss. E já que a bruxa tá solta, vamos fazer companhia um pro outro. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. E eu aqui te esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Papa Francisco completa 2 anos como líder da Igreja Católica e diz que seu pontificado será breve. Papa Francisco, de 78 anos, disse que estaria disposto a renunciar, como seu antecessor, Bento XVI, em vez de permanecer no cargo pelo resto da vida. Em entrevista a um canal de televisão mexicano, o Papa afirmou ter a sensação de que serão apenas 4 ou 5 anos, mas ressaltou que este é um sentimento vago. Francisco também confessou que não gosta de viajar e afirmou que não se importa de ser Papa, mas que gostaria de poder sair em Roma anonimamente para comer uma pizza. E lembrou que em Buenos Aires andava livremente. Espanha prende mais 8 pessoas suspeitas de serem militantes do Estado Islâmico.
As prisões foram feitas em Barcelona, Girona, Ciudad Real e Ávila. O Ministério do Interior informou que os detidos planejavam fazer ataques no país e estavam recrutando jovens para enviar para a Síria e Iraque. Neste ano, a polícia espanhola já prendeu 21 pessoas acusadas de ligação com grupos jihadistas. Dólar tem mais um dia de forte alta e chega a bater nos R$ 3,28 e fecha sexta-feira cotado a R$ 3,24. Na semana, a alta é de 6%. Esse é o maior valor da moeda americana em quase 12 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Dólar a R$ 3,25 e manifestações políticas nas ruas hoje e no domingo. O que isso tem a ver? É quase óbvio. A incerteza sobre o que vai acontecer na política é tamanha que existe algum pânico nos mercados financeiros, que estão tão desorientados sobre o que vai acontecer quanto a média dos brasileiros está. As crises política e econômica se realimentam, uma influencia a outra. Vamos dar apenas um exemplo. A grande incerteza sobre o que será da política faz o dólar disparar. Dólar mais alto pressiona a inflação. Inflação mais alto pressiona os juros para cima. Juros mais altos prejudicam a atividade econômica. Economia ainda mais lerda deixa a população ainda mais crítica em relação ao governo. Governo frágil alimenta a crise política e assim por diante. A situação é incerta, mas a tendência certamente não é de melhora. A dúvida agora é sobre a rapidez da piora. Um ambiente tenso assim fica mais propício a acidentes e pânicos. Os próximos passos dependem das ruas, do tamanho das manifestações e do que dirão as pesquisas de popularidade de Dilma Rousseff. Manifestações fortes contra o governo Dilma vão alimentar o zum-zum sobre a saída da presidente. O aumento de tensão política levanta dúvidas sobre o ajuste das contas do governo. Mas agora a incerteza econômica é ainda maior do que aquela sobre a aprovação do plano econômico do governo no Congresso. A dúvida agora é outra: se o governo vai continuar o mesmo até o final do ano. Mesmo as manifestações de hoje, em tese pró-governo, criticam o principal programa do segundo mandato de Dilma Rousseff, que é o corte de gastos e o aumento de impostos. Ou seja, a pressão vem de todos os lados. Estamos à beira de crises como aquelas dos anos 1980 ou 90? Não. Em termos econômicos, vamos ter de passar por um ajuste difícil, mas a princípio administrável. A falta de competência política do governo, seu isolamento, sua falta de sintonia com o sentimento médio nas ruas do país é que não contribuiu para acalmar a situação, que era difícil já, criada pelo próprio governo Dilma, mas não era de desastre. Agora, e pelo menos nas próximas semanas, vai estar muito difícil de prever o que virá, da política até a economia. Boa noite. Criado na periferia de Guarulhos, Eduardo Lira superou as dificuldades da infância e se tornou o idealizador de um projeto que está mudando a vida de jovens de comunidades carentes. Por isso, ele é um personagem que é cara de São Paulo. Ainda hoje, quando olha para esses jovens, Eduardo Lira vê um pouco de sua própria história se repetir. Nascido e criado em uma favela de Guarulhos, na Grande São Paulo, filho de presidiário, Eduardo driblou as estatísticas. Estudou, se formou jornalista e criou um instituto para incentivar adolescentes de classes baixas a estudar. Ontem eu era exatamente aqueles jovens sentado naquela cadeira. Do mesmo jeito que eu, um cara que nasceu em favela, teve pai dentro do sistema prisional, consegui inverter o jogo da minha vida e ir para um ponto maior, os meninos das comunidades também pudessem alterar essa narrativa de vida. Autor do livro Jovens Falcões e roteirista do longa nacional Na Quebrada, aos 27 anos, Eduardo passa em média 5 dias por semana fazendo o que mais gosta: projetos sociais em escolas das periferias da cidade. Hoje foi o Colégio Estadual Américo Franco, em Poá, na Grande São Paulo, que recebeu a turma do Gerando Falcões. A gente trabalha o protagonismo do jovem. E aí a gente utiliza aulas de tênis, futsal, skate, atrelado à literatura. Então o jovem marca um gol, mas tem uma meta de confeccionar X números de poesia. O melhor da vida é viver e estudar. Porque se você não estudar hoje, amanhã você vai ser quem? Você não vai ser ninguém. E foi aqui que tudo começou há 3 anos. De lá para cá, mais de 300 mil jovens das periferias de São Paulo
foram inspirados pelo trabalho do Eduardo e da equipe dele. Vidas que, assim como a dele, foram transformadas. A iniciativa colocou Eduardo Lira entre os 15 jovens com maior potencial de melhorar o mundo, nomeados pelo Fórum Econômico Mundial. No ano passado, foi citado na revista Forbes como um dos 30 jovens brasileiros com menos de 30 anos mais influentes do país. Vale a pena trabalhar duro e que São Paulo é um lugar que as pessoas podem se realizar. Que, embora tenha exclusão, embora tenha preconceito, embora o recurso não chegue na favela, com o esforço pessoal do paulistano, com o esforço pessoal das pessoas que moram nas periferias das favelas, elas podem fazer de São Paulo um lugar melhor para elas. Só não dever pra ninguém, porém, eu sei, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Logo mais 11h30 da noite, Fernando Meligeni, Tico Santa Cruz e a banda Suricato marcam presença no Ouça. Assista agora, Todo Seu.